Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus é bom em todo tempo o nosso Senhor Jesus é bom. Estamos começando aqui mais uma live na página da igreja O Brasil para Cristo, sede Poá. Louva a Deus já pela vida de todos que são membros da igreja. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Antônio Castor, pastor Idalina, que são os pastores que nos abençoam ali em Poá e são pastores também de todo o campo de Poá. Nós estamos ali para a glória de Deus e estamos começando aqui nessa quarta-feira mais um culto ao vivo. Culto ao vivo, que por enquanto os cultos da quarta e da sexta-feira estão sendo feitos através da tecnologia, através da live, através aí do você que está com o computador, com o smartphone, você tem a oportunidade de visualizar os cultos da Igreja Brasil para Cristo. E sempre tem uma palavra abençoada para você aqui, sempre tem uma palavra de Deus e tem sempre um homem de Deus ou homens de Deus para transmitir a palavra para você. Tanto no culto da quarta, da sexta e domingo tem o culto presencial, mas tem dois horários, que é domingo pela manhã, às 10 horas da manhã e à noite, às 19 horas. Eu sou o pastor Rubens Rodrigues e nós vamos juntos aqui por alguns minutos. Antes de orar, deixa eu só falar para você que a nossa mensagem de hoje é a mensagem que eu dei uma sequência, eu comecei ela na semana passada, sexta-feira passada, eu fui falando aí sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 13, sobre o profeta desobediente. Então hoje nós vamos finalizar essa mensagem. Prometi para você que me acompanhou na semana passada, que eu ia finalizar essa mensagem no dia de hoje. E vamos ver o que Deus tem para nós aqui, tá bom? Mas vamos conversar com o Pai, você que tem o seu pedido de oração, você que precisa, você que já faz um objeto de intercessão para muitas pessoas, você que está enfrentando alguma dificuldade por esses dias, ou pessoas que estão desesperadas na sua volta, vamos orar, coloque essas pessoas na mão do Senhor Jesus, e eu creio que o Espírito de Deus sabe o que fazer, eu creio nisso. Jesus ele falou que não nos deixariam órfãos, ele falou, não vou deixar vocês órfãos, falando para os discípulos, e nós hoje somos discípulos de Jesus, mas ele falou que enviar o Consolador, é o Espírito da verdade que o mundo não reconhece, mas nós reconhecemos, e é esse Espírito hoje que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, então não desista, se a luta está travada, não desista, que eu tenho certeza que o Espírito Santo pode falar chega, ele pode dar o basta e pode te dar a vitória e você sai aí. Se de repente você estiver no deserto, você vai sair desse deserto, e se você estiver de repente numa estrada cheia de angústia que não acaba nunca, vai terminar assim em nome de Jesus. Já quero agradecer aqui aos irmãos que estão conosco antes de nós orarmos. Pastor Sebastião, saudades de você, viu, pastor? Pastor Sebastião teve domingo passado a festa da Jubrac, 2 cultos maravilhosos com um tema que foi um tema que fala do pecado, né? Que é o novo nascimento. Parabéns aí pela liderança da Jubrac, fez 2 cultos de ação de graça, que Deus seja louvado na vida aí dessa liderança da Jubrac. Silvana Costa já está conosco, a Maria do Carmo também está conosco. Muito obrigado, a paz do Senhor, irmã Maria, Deus abençoe. Vamos juntos aí, tá bom? Vamos orar então, vamos conversar com o papai. Querido Senhor Jesus, Deus de amor e misericórdia, Senhor, eu converso contigo, Senhor, no começo deste culto, papai, que é um culto diferenciado, Pai, mas é para honrar o teu nome, Senhor, e para glorificar o teu nome também, ó Pai. Querido Senhor Jesus, por mais, ó Pai, que de repente a nossa voz está sozinha aqui, sem louvores, mas o Teu Espírito, Senhor, sabe o que os corações que estão ligados direto ou indiretamente, Senhor, nessa live precisam, papai. Querido Senhor, eu peço a Ti a Tua bênção, Senhor, estende as Tuas mãos sobre aquele que está angustiado, aquele que está passando por tribulação, aquele que precisa de uma porta aberta, Senhor, na área da saúde, na área do emprego, Pai, coloca as Tuas mãos sobre os enfermos, meu Senhor,
Continue abençoando, papai, ó Deus, os obreiros da tua igreja, as diaconisas, os diáconos, presbíteros, ó meu Senhor, nosso pastor Antônio, nossa pastora Idalina, papai, os oficiais da Igreja Brasil para Cristo. Nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos, ó Pai, estar, Senhor, nessa linha de frente, mas com a espada afiada e com escudos nas mãos, para estarmos, ó Pai, pregando o teu evangelho. Nos reveste com a couraça da justiça, com a armadura da verdade, Senhor, que muitas vezes não é fácil, tem muitos dados inflamados que vêm ao nosso Senhor, na nossa direção, mas o Senhor continua sendo Deus, e eu creio, Pai, em Ti. Senhor, a cada um que está vendo, Senhor, a minha imagem neste momento, ouvindo a minha voz, toca, Senhor, neste, papai, ó Deus, papai, aquele toque de instrução, toque de sabedoria e o toque também, Senhor, de bênção. Se é para abençoar, Senhor, abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. E você do outro lado pode dizer amém? Glória a Deus. Irmã Carol, parabéns, viu? Irmã Carol está conosco aqui, parabéns pela festa da Jubrac, você e os seus liderados. Foi uma festa muito boa, festa entre aspas, que não está podendo ter festa na igreja, mas foram 2 cultos abençoados. Eu creio que a mão do Senhor Jesus estava ali. E eu creio que o ano que vem já vai ter a vacina aí para coronavírus, e aí vai ter uma festa da Jubrac mais ampla, com mais pessoas. Eu acredito nisso em nome de Jesus. Mas parabéns e obrigado pela camisa, viu? Até eu ganhei uma camisa bonita, elegante, preta, com os dizeres na frente muito legais. Muito obrigado de coração. Irmãos, antes de nós estarmos aqui entrando na palavra, os avisos, tem alguns avisos que praticamente eu já falei sobre os nossos cultos. Então hoje, quarta-feira, você que está aqui na live, tem culto hoje aqui, mas não tem na igreja. Sexta-feira tem culto na live, aqui no Facebook, não sei se vão colocar, se está tendo culto, eu acho que ainda não, no YouTube, mas teve, no YouTube a gente acompanhou depois, o culto da Jubrac, estava muito bem lá no YouTube, estava muito legal. Eu creio que o nosso diretor digital, ele que está colocando as mãos ali, está colocando os cultos, o irmão Jorge. Deus abençoe esse homem de Deus. E na sexta-feira, culto na live, e não tem culto na igreja. Agora domingo tem culto na live de manhã, 10 horas, mas tem culto na igreja, sempre cumprindo os protocolos. O pastor Antônio é muito rigoroso nos protocolos, então ali na igreja tem o distanciamento social, tem o álcool gel e tal. E na parte da noite, às 19 horas, também tem o culto, às 19 horas, e também tem a live, tá bom? Então eu acredito que assim de mais importante são esses os avisos. Louva a Deus pela vida de vocês, todos vocês que estão conosco aqui. E vamos entrar então na palavra, irmãos. Tem uma palavra que eu comecei ela na sexta-feira passada. Eu quero só fazer aqui uma retrospectiva da sexta-feira passada. Para você que não pegou na sexta-feira passada, eu falei ali sobre o rei Jeroboão, da divisão das tribos de Israel, e ficou ali o rei Jeroboão com 10 tribos, e o filho de Salomão, chamado Roboão, ficou ali com 2 tribos, com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficou também junto com o Roboão. Mas o Jeroboão aqui, que é o nosso caso, então o nosso personagem hoje aqui, da nossa leitura, da nossa meditação, da nossa ministração, que se encontra em Juízes capítulo 13, e nós vamos ler um único versículo, e é o mesmo versículo que eu li na semana passada. A nossa ministração de hoje acompanha esses personagens, que é o Jeroboão, que foi levantado pelo povo para ser rei, e ele estava reinando sobre 10 tribos em Israel. Entra também aqui o profeta de Deus. Outro personagem que entra também hoje na nossa ministração, e já entrou na ministração da sexta-feira passada, foi o profeta velho, que enganou o profeta de Deus. Lembram disso? Entrou também 2 filhos dele, que levaram a notícia, que foram os meninos fofoqueiros que estavam de plantão, levaram a notícia para o pai, que é o profeta velho, e enganou o profeta de Deus. Vamos estar falando desses personagens hoje também, e entra um novo personagem na história, que é um leão. Um leão entrou nessa história, e a gente vai explicar como entrou esse leão na história. E eu já quero falar para os irmãos, esse leão, ele não entrou por acaso,
ele não entrou de intruso, ele foi convidado para entrar nessa história. E nós vamos saber por quê. E foi convidado por quem? Deixa eu já adiantar um pouquinho aqui para vocês. Esse leão, irmão Jarbas, Deus abençoe sua vida, viu, irmão Jarbas? Sempre está ligado conosco aqui. Um abraço para você e a paz do Senhor para a irmã Cássia, todos aí da família, tá bom? O leão foi convidado por Deus para entrar nessa história. Então entrou o leão na história convidado por Deus e com a missão de Deus que nós vamos estar falando daqui a pouquinho, tá bom? Mas eu quero ler um texto. Ler aqui pelo menos 2 versículos da palavra do Senhor. Está aqui em primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 13, e o versículo, vamos ler 2 versículos, 7 e o 8. Capítulo 13, você que pode, você que tem uma Bíblia com você, me acompanhe, por favor, capítulo 13 do primeiro livro dos reis de Israel. Geralmente tem muitas pessoas, e até eu de vez em quando cometo essa falha de falar Primeira Reis, né? Sempre a gente fala Primeira Reis, então é o primeiro livro dos reis de Israel, não é Primeira Reis, é primeiro livro dos reis de Israel. E também muitas vezes a gente tem a mania de falar Evangelho de João, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos. Não, o Evangelho é de Jesus. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, e assim vai. E Evangelho, irmãos, não tem 4 evangelhos, é só um evangelho, escrito por 4 autores diferentes aí, que foi Marcos, Lucas, o João e o Mateus, tá? Com visões até um pouco diferentes de alguns textos. Lucas tem algumas particularidades, João é tido como evangelho também diferenciado, mas é o único evangelho que é do nosso Senhor Jesus, tá bom? Silvana Costa, Deus abençoe, obrigado, viu? Glória a Deus, estamos juntos. Vamos então para a ministração da palavra, irmãos. Também está conosco aqui a Roberta, Deus abençoe, paz do Senhor, viu, Roberta? Vamos para a ministração e daqui a pouco eu começo a falar de mais alguns irmãos que estão conosco aqui, tá? Capítulo 13, versículo de número 6, aliás, versículo 7, versículo de número 8. Versículo 7, e o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e confortar-te-ei, ou confortar-te, e dar-te-ei um presente. Isso aqui o rei falou para o homem de Deus. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metades da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. São 2 versículos para a gente recapitular ou fazer uma retrospectiva de sexta-feira passada sobre o que eu falei aqui do profeta, que foi um profeta que começou fazendo a vontade de Deus, mas depois, por uma desobediência, ele pagou um alto preço por causa de uma desobediência. Deus, irmãos, precisava corrigir as ações do rei Jeroboão. Para vocês terem uma ideia, só lembrando aqui, o rei Jeroboão, o rei de Israel, ele estava separando os sacerdotes para as atividades de sacrifício do holocausto. Ele estava fazendo, em vez de que era incumbido, que era para o sacerdote fazer determinadas funções ao sacrifício ao Senhor, o rei, ele pegou a frente, ele que estava na frente desses sacerdotes. E isso, é claro, chegou nas narinas de Deus com um mau cheiro. Deus não se agradou disso. E todas as vezes, irmãos, que o homem aqui na terra começa a fazer coisas que não está agradando a Deus, Deus sempre manda uma resposta do céu. E quando Deus manda uma resposta, a palavra dele não volta vazia. Sempre vem através da palavra. Sempre através da palavra, correção sempre através da palavra, instrução sempre através da palavra. Se você precisa de uma orientação, vem sempre através da palavra. E deixa eu fazer aqui, abrir um espaço aqui, irmãos, deixa eu abrir só um ênfase aqui. A palavra de Deus, irmãos, ela é suficiente para nos instruir. Quem falou isso foi Timóteo na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo falou isso. A palavra de Deus é suficiente, irmão, para nos instruir. É uma palavra que traz justiça para nós.
Então, se você for escolher entre a palavra do homem, o que estão dizendo, o que estão falando, ou que estão fuxicando da sua vida, ou tem pessoas querendo colocar o dedo, ou querendo te orientar, primeiro vai para a palavra. Porque é a palavra de Deus, irmãos, que nos instrui e nos dá sabedoria. Porque a palavra vem acompanhada com o Espírito Santo. É a única palavra, essa palavra aqui, é a única palavra que ela tem um dono. E esse dono garante essa palavra e acompanha essa palavra. Você pode já ter lido livros lindos, livros majestosos, livros magníficos, mas não tem a presença do Espírito esse livro que você leu. Não acompanha o poder de Deus esse livro que você leu. Mas os livros 66 que estão aqui, esses acompanham a presença de Deus. Esses acompanham a presença do Espírito Santo. Então o rei aqui, o Jeroboão, aqui no capítulo 13, ele estava fazendo o que não agradava ao Senhor. E o Senhor levantou um profeta, um homem segundo a sua vontade. Esse homem foi lá e repreendeu o rei. E quando ele repreendeu o rei, como falamos aqui também na última sexta-feira, o rei apontou o dedo para ele, querendo ter autoridade, mas a maior autoridade não era do rei. A maior autoridade era do profeta. A maior autoridade era daquele que estava fazendo a vontade de Deus. É por esse motivo que nós não podemos ficar com medo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque a maior autoridade é daquele que está fazendo a vontade de Deus. Então, se você vai tomar uma decisão por esses dias, deixa eu falar algo aqui para você, da parte do Espírito Santo. Se você está sendo instruído por Deus, você está andando aonde que Jesus pisa, você pisa também. Não tenha medo no seu coração, não deixe o medo invadir o seu coração, porque a autoridade já está contigo. Receba isso em nome de Jesus. Respeite as pessoas que você vai lidar algum negócio, que você vai fazer alguma coisa, que você tem que tratar alguma coisa. Respeite todos que estão na tua volta, porque nós somos chamados para respeitar as pessoas. Mas se a autoridade está contigo, nada pode parar aquele que tem a autoridade de Deus. E o rei Jeroboão tentou parar esse profeta, mas não conseguiu, porque a mão do rei, o braço do rei secou no mesmo momento, e aquele que estava querendo exercer a autoridade para tirar o homem de Deus de circulação, foi o mesmo que depois pediu a misericórdia para o homem de Deus. Aí começou a falar para o homem de Deus: olha, conversa com o seu Deus aí, ora a Deus porque eu preciso, olha como está a minha mão, conversa com Deus para a minha mão voltar ao normal. E Deus, como é misericordioso, o profeta orou e Deus, o rei, voltou a mão do rei ao normal. E Deus tinha uma instrução para esse profeta. Qual que era a instrução? A palavra de Deus veio ao profeta, irmãos, e mandou ele fazer essa missão, levar essa missão com ele, de advertir o rei. Mas aí Deus deu instruções ao profeta. Falou para ele o seguinte, falou assim: olha, você vai por um caminho e volta por outro caminho. E lá naquela terra você não bebe água e nem coma pão. Essa foi a instrução de Deus para o profeta. Lá naquela terra não beba água, não coma pão e volte por outro caminho. Então, quando nós lemos aqui esse versículo, quando a mão do rei voltou ao normal, o rei ofereceu para o homem estadia, ofereceu para ele um presente, e até ali ele estava crente. Ele falou assim: não, eu não quero o seu presente, rei. Eu não quero o seu presente, eu não vou na sua casa, porque aqui nessa terra eu não vou comer nem pão e muito menos beber água aqui nessa terra. Te agradeço, mas eu estou indo embora. Nessa, irmãos, o homem de Deus foi embora por um outro caminho, mas aí tinha um pé de árvore muito convidativo e ele sentou debaixo desse pé de árvore, debaixo dessa árvore, para descansar um pouquinho. Descansando ali, aí foi 2 meninos que ouviram tudo o que aconteceu, correram para casa contando. Olha, chegando em casa eles começaram a contar, os fofoqueiros de plantão começaram a contar: olha, veio um profeta de Deus, desafiou o rei, parará, pururu. Isso aconteceu? Aconteceu, só que quando os meninos falaram a verdade, o que tinha acontecido, lá nessa casa tinha um profeta velho, e o profeta velho perguntou assim: para onde que foi esse homem de Deus? E os meninos falaram: ele foi por esse caminho.
Então prepara o jumento para mim que eu vou atrás dele. Preparou o jumento, o profeta velho foi atrás do homem de Deus, encontrou o homem de Deus, e aqui praticamente a gente começa já aqui a nossa mensagem de hoje, porque que eu estava indo para trás falando para vocês era o de sexta-feira passada. Quando o homem de Deus, quando o profeta velho encontra o homem de Deus, o profeta velho fala para o homem de Deus o seguinte, fala assim, olha, Deus falou comigo para você ir comigo lá na minha casa, e lá você vai beber água, você vai comer pão. E o profeta, irmãos, o homem de Deus, o profeta velho mentiu, porque ele falou, um anjo falou comigo, ele mentiu, mas só que caiu na lábia dele, o homem de Deus caiu na lábia dele, do profeta velho. Ele tinha duas opções, ficar com a palavra de Deus, ou ficar com a palavra do homem. A palavra de Deus qual que era? A que veio nitidamente a ele através de Deus. Não coma pão, não beba água naquele lugar e volte por outro caminho. Aí vem a palavra do homem. Olha, eu sou um homem de Deus, um anjo falou comigo que você tem que fazer isso, isso e isso. Irmãos, nós temos que balancear aqui uma coisa muito interessante. O que a palavra está dizendo, o que o homem está dizendo? Está confrontando? Então, se a palavra de Deus está falando A, Y, G, pode ser, irmãos, quem for, se for falando ao contrário, esse é anátema, porque a palavra foi lançada. Nós não tínhamos essa Bíblia aqui, nessa época, a palavra já escrita, ele não levou ali um pergaminho ou um papiro escrito com a palavra que Deus estava dando instrução para ele, mas Deus tinha falado nitidamente para ele o que ele tinha que fazer. Então ele teria que ficar com o quê? Com a palavra. E hoje nós não temos pergaminhos, nós não temos papiro, porque nós já temos as folhas, a Bíblia, nós já temos a palavra escrita, a palavra registrada, e ela está até atualizada, mas o centro dessa palavra, o núcleo dessa palavra aqui, quando se estuda, nós sabemos qual que é. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não veio para curar dor de dente, para curar dor de cabeça, para fazer você ter casa com 50 cômodos, para ter helicóptero, não veio para... Irmãos, a palavra aqui, ela é muito objetiva. A palavra é centralizada em Jesus, veio as boas novas, Jesus veio trazer o seu reino, Jesus veio trazer um propósito de arrependimento para que o homem se arrependa dos pecados e alcance a verdadeira luz, para que o homem olhe para dentro dele e ele dentro, olhando para dentro dele, ele sabe, para ele reconhecer que ele é falho, que ele precisa de ajuda e a ajuda está no Espírito Santo. A ajuda tem que vir do céu para sermos pessoas melhores, crentes em Jesus Cristo, renunciando o pecado e fazendo, irmãos, cumprindo a sua palavra. Só que o homem de Deus escolheu ouvir o profeta velho. Estava lá sossegado debaixo da árvore, descansando. Aí o profeta velho falou lá, olha, jogou as lorotas, e ele vai com o profeta velho para a casa do profeta velho. Senta na mesa lá na casa do profeta velho. Começa a comer. Talvez ele pensou assim, eita, Deus teve misericórdia de mim, e agora eu estou aqui nesse banquete, olha o banquete como ele arrumou para mim, agora eu vou beber água, vou comer pão. Mas não era da vontade de Deus, irmãos. Deus não tinha falado nada disso para ele. Então deixa eu falar algo para você. Tem coisas que começa a dar certo, e você fala, olha, Deus está no negócio, mas você no fundo sabe que a palavra lá atrás era diferente. Você sabe que o que a Bíblia diz é diferente. E tem coisas, irmãos, que Deus não está assim, compartilhando com o pecado. Deus não é compartilhando a palavra certa. A palavra certa é que Deus não está abraçado com o pecado, ou deixando você abraçar o pecado. Irmão, se é pecado, tem que ficar longe, por mais que traz benefícios, mas tem que ficar longe, porque é pecado. Tem coisas que não pertencem ao crente. O apóstolo Paulo falou que tudo me convém, tudo pode ser lícito, mas tem coisas que não me convêm. Tudo pode ser lícito, mas tem coisas que não convém.
E na vida do crente tem coisas que não convêm. Então, está indo contra a palavra? Eu não vou fazer. O que tinha que ter feito esse profeta, esse homem de Deus? Não, eu vou ficar aqui, Deus não falou comigo, é você que está falando comigo. Mas não é Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. Porque quem fica para ouvir a voz de Deus tem que ter paciência. Porque se você se precipitar, olha, cuidado com o leão. Daqui a pouco eu falo do leão. Cuidado com o leão. Quando o profeta, o homem de Deus, está lá na casa do profeta velho, quem que Deus usa para falar com ele, irmão? Está lá na boa, está lá comendo, está lá se alimentando. Aí Deus usa o mentiroso. Veio a palavra de Deus ao profeta velho, e o mentiroso, que é o profeta velho, falou para ele o seguinte na mesa, falou assim: olha, não falei para você não beber água nesse lugar, não comer nesse lugar, para voltar por outro caminho, e porque tu fosse desobediente, você não vai ser enterrado lá no sepulcro dos seus pais. Pode tirar o cavalinho da chuva. Deus estava falando para ele o seguinte: olha, da cidade onde tu saíste, você não vai voltar. Da cidade, porque quando falou que não vai ser enterrado lá, irmãos, Deus já estava sendo muito claro para ele ali. Falou assim: olha, a sua desobediência vai ter um preço, e esse preço você vai pagar. E paga, irmãos. Muitas vezes tem pessoas que ficam falando assim: olha, mas Deus é amor, Deus é amor. Não, irmãos, Deus é amor, sim, Deus é amor, mas Deus também ele é justiça. E tem muito crente, irmãos, que paga preço alto por desobediência, por não ouvir a voz de Deus, por não seguirem, irmãos, a palavra da Bíblia, a palavra da verdade. E outra, irmãos, o que era pecado há 100, 200, 300 anos ainda continua sendo pecado. Ainda a Bíblia ainda está batendo, irmãos, muito forte sobre isso. E tem crentes, irmãos, que estão entrando na onda aí da modernidade e estão aí, não, isso aí é normal. Isso é natural, nós estamos no século 20. Deixe as pessoas, os filósofos de plantão, ficar com esse negocinho, não. Nós já estamos praticamente no século 21 e está com esse negócio, e tem essa mentalidade. Deixa as pessoas acharem, e isso aqui está vindo de Deus, aleluia. Deixe as pessoas acharem que a gente é careta. Deixa o careta ali. É melhor você ser um careta quadrado salvo, de que ser um inteligentão da vida, todo redondão, mas com a salvação perdida. Irmãos, ser salvo pode me chamar de careta, pode me chamar do que for, irmãos, mas eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus e ficar nessa palavra aqui, não sair da palavra. A gente já presta muita atenção na palavra, nós tentamos andar na palavra e a gente já sai um pouco fora. Quantas vezes, irmão, a gente vai saindo fora e a gente pede a misericórdia de Deus para voltar novamente. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho que ir. E já pensou se você deixar de lado? Se você deixa de lado a oração, se você deixa de lado o Espírito Santo, se você deixa de lado a leitura da Bíblia, como é que faz? Aí você envolve com as coisas do mundo, você envolve com as coisas de televisivas, você envolve com agito mundano. Aí daqui a pouco, irmão, você não tem tempo mais para Deus e nem para a igreja. Você vai ter tempo para show de Zezé de Camargo e Luciano, você vai ter tempo para ver lá o forró da Fala Mansa, você vai ter tempo para o jogo do Corinthians, você vai ter tempo para rodeio lá, não sei na onde lá, você vai ter tempo para tudo, mas não vai ter tempo para Deus. Não vai ter tempo para Deus. E aí, quando você se dá conta, você já está envolvido mais nas coisas de fora do que das coisas de dentro. E as coisas de fora, irmãos, a palavra que igreja é eclésia, que em grego é chamados para fora. Então todos aqueles que chegavam na eclésia, que se adaptavam com a eclésia, aceitavam ficar na eclésia, eles sabiam que eles foram chamados para fora, para sair fora do sistema do mundo, do sistema romano, do sistema carnal, e partir e irem para o sistema eclésia, que é o sistema igreja, é o sistema de procurar justificação, é o sistema de procurar regeneração. Glória a Jesus. É o sistema de buscar a santidade. Foi chamado para fora.
Mas aí o inferno, irmãos, ele trabalha para que aqueles que têm chamado, deixarem o chamado, que foi o que aconteceu aqui com esse homem de Deus. Deixa eu falar um negócio aqui, quantas pessoas, irmãos, estão na igreja, está uma bênção, está sendo usado, e o inferno começa a trabalhar na vida da pessoa. Tem pessoas, de repente tem jovem na igreja que fica apaixonado por uma jovem que está fora da igreja. Tem uma jovem que está dentro da igreja, é uma bênção, se apaixona por um que está fora da igreja. E aí começa, irmãos, tentar de uma mesma fonte sair dois tipos de água. E deixa eu falar um negócio para você. Para quem está lá fora, é mais fácil o irmãozinho está na igreja, está uma bênção, arruma alguém lá de fora. É mais fácil de fora te levar para lá do que você trazer o de lá para cá. Ia dar certo? Cristão, crente, aleluia, glória a Deus. Mas aí namora uma kardecista. Nada contra os kardecistas. Nada contra os umbandistas, quibandas. Mas se um quibanda for namorar a filha de um pastor, lá os quibandas vão falar assim, olha, tá namorando uma crente, filha de um pastor, não tinha ninguém aqui no terreiro para você namorar? Lá eles iam falar isso. E por que os daqui tem que ir lá? Não, mas eu vou ganhar para Jesus. Então tem um conselho aqui. Quer ganhar alguém para Jesus? Antes de namorar, ganha a primeira pessoa para Jesus. Depois você ganhou para Jesus, está firme e tal, aí você propõe o namoro. Porque o namoro, irmãos, é uma responsabilidade no meio dos cristãos muito grande. Porque no namoro vem o sim de Deus. É no namoro que o Espírito Santo começa a andar. É no namoro que vem também a santificação. Jovem de igreja não foi chamado, irmãos, para cometer pecados. Jovem de igreja não foi chamado para cometer prostituição. Jovem de igreja não foi chamado para estarem como o mundo está. Não, é para buscar santificação. Quanto mais se busca santificação, você fica aqui na palavra. Quando o profeta velho falou isso para ele, Deus usando o profeta velho, lançou a palavra, irmãos, ele levantou da mesa na hora. O homem de Deus levanta da mesa, o homem de Deus ele sai para fora, o homem de Deus vai embora, deixa o profeta velho lá e vai embora. Mas aqui entra um outro personagem aqui da nossa história. Porque até agora nós estamos falando do profeta velho, do profeta novo, no caso, ou do homem de Deus. Então falamos também do Jeroboão, que é essa mensagem aqui. Tem um pouquinho ainda mais para frente, coisas muito interessantes que aconteceu com esse rei Jeroboão, mas não é o caso agora. E entra aqui um personagem novo que eu quero falar para vocês, que é até o título da mensagem, que é um leão. Um leão, irmãos, ele foi convidado para entrar nessa história. Ele não foi convidado, ele não entrou por acaso, irmãos. O leão não apareceu do nada ali e falou assim, puxa vida, olha só, não. O homem de Deus, ele estava andando em cima do jumentinho, irmãos, ele estava indo embora, e antes de sair da porta da cidade, o que ele encontra? Esse personagem, um leão. Encontrou o rei da selva no meio do caminho. Sabe o que é isso? Encontrar o rei da selva no meio do caminho? O rei da selva, o leão, não estava ali, irmãos, ele não estava por acaso, ele foi convidado por quem? Pelo próprio Deus. O leão foi convidado pelo próprio Deus e ainda com instruções de Deus. O que Deus instruiu o leão? Vai, mata o que está em cima do jumento, mas olha, deixa o jumento vivo. E não come, só mata. Irmãos. Homem de Deus que de manhã era crente e já de tarde já está com briga com Deus. Deus falou, não, vai matar. Deus convida um leão, instrui o leão e o leão vai e faz a vontade de Deus. Aliás, irmãos, tem muitas histórias aqui, tem algumas histórias aqui na Bíblia que são muito interessantes, de Deus falar, instruir animais para fazer a vontade dele. Lembram de Elias? O corvo ali, irmãos, não falhou nem um dia. Tinha carne para Elias de manhã, tinha carne para Elias à noite. Irmãos, não falhou o corvo. Vocês lembram da arca de Noé? Vocês acreditam, irmãos, que naquela arca de Noé, ali tinha, irmãos, centenas e centenas de animais ali dentro daquela arca.
Vocês acham que Noé foi no meio do mato capturar animais, um casal de cada animal para levar na arca? Colocar o chamado visgo, que a gente quando era criança chamava visgo para pegar passarinho. Sabe como que era feito o visgo? A gente mastigava o chiclete até tirar todo o açúcar do chiclete, depois tirava o chiclete da boca, colocava óleo de soja e misturava ali, fazia, esticava no arame, naqueles arame, cerca de arame, e ficava igual uns bocó, esperando o passarinho sentar lá na cerca lá de arame para pegar o passarinho. Então a gente já falava, oh, colocou visgo lá, colocou visgo. Você acha que Noé colocou visgo? Não. A natureza ouve a voz do Senhor. Se tiver algum rebelde aqui nessa terra, aqui os rebeldes dessa terra é o homem. É por isso que foi instituída a igreja aqui nessa terra, que é para fazer a separação, para alguns serem separados para serem obedientes a Deus. E deixa o mundo seguir a sua trajetória, porque tem muitos que são desobedientes, tem pessoas que não acreditam nem que exista Deus, irmãos. Tem pessoas que são ateias, ateus. Não, Deus não existe. Você acha que Deus está preocupado com esse povo aí? Não, irmãos, Deus está no trono, Deus não está preocupado com coisíssima nenhuma. Deus está trabalhando em prol da igreja, tem anjos envolvidos com a igreja, anjos acampados em volta da igreja, o Espírito Santo está com uma igreja e nós somos a igreja. E quem pode nos parar? Aleluia, oh glória! Quem pode, irmãos, nos parar? É por isso que por mais tribulações que a gente tenha, ou falta de dinheiro, ou enfermidade, irmãos, eu estou uns 2 dias já meio ruinzinho assim com a enfermidade, um negócio que está me chateando, mas estou aí, irmãos, estou firme, a barriga pode estrondar aqui, mas eu estou firme, irmãos, com Jesus, porque a enfermidade é coisa da carne, e a gente vai ficando velho, irmãos, apesar que eu não estou tão velho assim, mas a gente vai envelhecendo. As rugas vão chegando, os órgãos não são mais os mesmos órgãos. A disposição não é mais a mesma. Aí os médicos falam o seguinte, falam assim, olha, mas você tem que fazer exercício, você tem que fazer isso, você tem que tomar vitamina. Irmãos, tem que fazer tanta coisa, irmãos. Mas a gente consegue fazer tudo que nos instrui? Não. Mas a misericórdia de Deus está conosco. E aqui, irmãos, Deus entra esse leão na parada. Ouviu o leão, ouviu a voz de Deus e foi numa missão. O profeta está vindo com seu jumentinho, daqui a pouco o leão vem e pum, pega o profeta. Por isso que eu quero falar nessa mensagem o seguinte para você, olha, cuidado com o leão. Porque a paciência de Deus, irmãos, tem limite, Deus ainda age nos dias de hoje. Não mais com o leão para ficar pulando em cima de crente, para destruir o crente, mas não comer o corpo. Mas Deus ainda age nos dias de hoje. Deus, irmãos, Ele não está esperando a terra ter a sua forma, ter os seus movimentos naturais. Não, Deus interfere sim. Deus interfere na vida daquele que crê, Deus interfere na vida daquele que não crê, Deus interfere na vida daquele que quer atrapalhar uma família que está buscando, uma família que está ali, irmãos, de joelho no chão, conversando sempre com o Pai, pedindo a misericórdia dele. Tem pessoas maus que querem, irmãos, ainda hoje lutar contra a igreja. Deus age, Deus age. E aquele leão, ele tinha uma opção, do jumento. Mas o negócio de Deus não era com o jumento, era com quem estava em cima do jumento. Aquele leão, irmãos, tinha a opção de comer aquela pessoa, porque o leão atacou, vai matar por matar? Não, geralmente quando ataca é porque está faminto, ia estraçalhar, mas ia rasgar no dente, mas não rasgou. Porque qual que é a palavra de Deus? Não tem nada com o jumento, só com aquele que está em cima do jumento. Algumas vezes, irmãos, talvez Deus tenha um negócio contigo, com você. Não é com quem está do lado, é com você. Aí começa Deus a agir e trabalhar com você. Então cuidado com o leão. Porque tem crentes que estão morrendo espiritualmente, porque não está tendo cuidado com o leão. Ô glória! Louvado é o nome do Senhor. Tem que tomar cuidado com o leão, irmãos. Porque tem muitas pessoas que morrem sim espiritualmente. E o negócio de Deus, irmãos, o Espírito Santo não erra endereço.
O Espírito Santo não erra, irmão, CPF. O Espírito Santo não erra RG. Não, o RG bate certinho, o CPF bate certinho, o endereço bate certinho, a casa é aquela, o quarto, ele conhece até a cor do guarda-roupa, ele conhece tudo, ele conhece o sofá que está na sala, ele conhece tudo, os hábitos e tudo daquela pessoa, onde que ela senta ou deixa de sentar. Então muitas vezes o leão vem exclusivamente para pegar para tratar com um. O que fez o leão? Matou e deixou o corpo lá. O leão foi embora? Não. O leão ficou do lado do corpo. O jumento correu, vazou, como diz por aí, perna para quem te quero? Não. O jumento também ficou ali. Ficou o jumento, profeta morto no chão e o leão do lado. Os três estavam ali. As pessoas passavam e olhavam e falavam assim: olha, tem alguma coisa errada ali, porque o leão ainda continua ali, o leão não saiu. Tem testemunho. O jumento é testemunho, sim, testemunho. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando a notícia chegou lá na casa do profeta velho, e aqui eu encerro essa parte aqui da Bíblia, o profeta velho veio, pegou o profeta que o leão tinha matado, levou e sepultou naquela cidade. Não era para voltar pelo mesmo caminho, foi sepultado naquela cidade. Deus falou com ele. Não era para comer pão, comeu, foi sepultado naquela cidade. Não era para beber água naquela cidade, bebeu, foi sepultado naquela cidade. E aqui eu encerro, irmãos, essa mensagem. Antes de orar pela igreja, antes de orar pela nação, antes de orar pelas famílias, antes de orar pelo Brasil, eu quero encerrar, irmãos, essa mensagem falando algo aqui da parte de Deus. Quando a gente está muito ligado aqui na terra, a gente pode passar a mesma situação, acontecer conosco, a mesma situação que aconteceu com esse homem de Deus, que ficou, igual eu falei, bebeu água na terra, foi sepultado na terra, comeu pão na terra, foi sepultado na terra, desobedeceu a Deus e ficou naquela terra. Não voltou por outro caminho, nem chegou a pegar o caminho para ir embora, do caminho, não conseguiu sair da cidade, ficou na terra. Quando está se ligado muito com o mundo, irmãos, você vai desfrutando das coisas do mundo, deixando de lado as coisas de Deus, você está criando uma raiz na terra. Não é a terra prometida, é a terra do mundo. Quando você começa a trocar as coisas de Deus com as coisas seculares, você está criando raiz aonde? Na terra, aonde vai ser a sua sepultura. Ou a sepultura de todos aqueles que começam a deixar Deus de lado, começam a esquecer do Pai. Quantas pessoas, irmãos, que era simples quando ganhava 2, 3 salário mínimo, aí começou a ganhar 10 salário mínimo, 10, comprou um carrão, já não tem tempo mais para as coisas do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, por causa de uma palavra na igreja que talvez não teve nada a ver com ela, mas tem pessoas que cismou, não, a irmã me falou isso, eu não quero mais saber de igreja, o irmão me falou isso, ou o pastor falou isso para mim, eu não quero mais saber de igreja. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas ligado em humanos, em pessoas, não em Deus. Aí ouve uma palavra e a primeira coisa que vem, não quero mais saber de igreja. Aquele que sai da igreja, irmãos, e volta para o mundo, ele nunca foi da igreja. Ele entrava e saía da igreja, mas a igreja nunca entrou dentro dele. É forte isso, é forte. Nem todos que estão em Israel são israelitas. É forte isso? É forte. Arrebatamento da igreja, 50%. Estavam 2 no campo, subiu um, ficou outro. 2 lá na cama, subiu um, ficou outro. 2 moendo lá alguma coisa, subiu um, ficou outro. As virgens lá, metade, metade. É forte? É forte. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos.
E que possamos, irmãos, estar cada vez mais firmes com o Senhor Jesus. Que possamos, irmãos, estar cada vez mais firmes com a palavra. Nós temos as nossas falhas. Quem não tem falha, irmãos? Eu tenho um monte de falha. E vou pedindo a misericórdia de Deus pelas minhas falhas. Você também tem falhas, irmãos. E a gente vai tentando consertar as nossas falhas. Queima um fuzil, coloca outro, espiritualmente falando. Queimou um fuzil, já providencia outro fuzil. Já coloca, porque tem que ter energia nesse crente. Tem que ter energia nesse crente. Deus abençoe, viu, a todos. Deus abençoe o pastor Antônio Castor, que sempre participa conosco. Tem a Silvana Costa, Maria do Carmo, Amanda. Deus abençoe a Amanda. Deus abençoe a Roberta. Irmão Jarba sempre está. A Ângela. Deus abençoe Gráucia. Olha, tanta gente. O Jorge, falei de você aqui, viu, Jorge? Jorge até colocou aqui 1 Reis 13:7. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa. Foi o texto que nós lemos, viu, irmão Jorge? Jorge Soares é o nosso diretor digital lá da igreja. Tenho certeza que vai ser um espetáculo. Daqui para frente, irmão, ninguém para a gente na área digital, tanto na igreja ou fora da igreja. Ô glória! Quando a gente estiver fazendo aqueles evangelismos na rua, já pensou em Jarbas, diáconos e diaconisas da igreja, a gente na rua fazendo evangelismo, viu, pastor? Ganhando almas e sendo transmitido via internet? Uma sugestão aí, ô Jorge, uma sugestão, viu? Vamos para o YouTube, viu, Jorge? Vamos lá, vamos para o YouTube. Opa, ninguém vai parar. Igreja Brasil para Cristo, irmãos, não só a sede de Poá, mas a Igreja Brasil para Cristo de Poá inteirinho vão estar ligados. Vamos ganhar almas para o Senhor Jesus usando a tecnologia. Ô glória, aleluia. Irmãos, muitas participações aqui. Deus abençoe. Falei já da Ângela, da Roberta, da Silvana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos agora fazer aquela oração. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pela igreja. Uma oração rápida, mas vamos coligar. Vamos colocar todos nessa oração pelo nosso Brasil e pela nação. Tá bom? Querido Senhor Deus, Deus de amor e misericórdia, querido Senhor, quero pedir a Ti, ó Pai, juntamente com Teus filhos que estão conosco, Senhor, nos assistindo nesse momento, outros que vão ver em outros dias essa live, papai. Querido Deus, Tu conheces a cada um, meu Senhor. Quero pedir a Ti por cada família ligadas, direto ou indiretamente na igreja, mas são famílias, Pai, que sempre estão carentes, precisando de Ti. Ó Espírito Santo, coloque as Tuas mãos, ó Senhor. Eu creio, papai, que tem famílias que estão sofrendo, mas em breve, papai, terão, Senhor, ó Pai, a porta de escape, eu creio. Então, estamos em tempos difíceis, meu Senhor, mas o Senhor não perdeu o controle dessa terra, por isso eu clamo a Ti por essas famílias, meu Pai. Clamo a Ti também pela igreja, Senhor. A igreja, papai, que é uma igreja viva, é um instrumento vivo, Senhor, um mecanismo vivo, Pai, que anda segundo a Tua vontade. Abençoa, Senhor, toda a igreja constituída como igreja Sua, Senhor, que prega o Teu evangelho. A cada membro, a cada obreiro, Senhor, dessa igreja, Senhor. Tanto a Igreja Brasil para Cristo, como todas as nossas irmãs, ó Pai, que pregam o evangelho genuíno. Querido Senhor, e dê sabedoria àqueles pastores que usam, Senhor, de movimentos pentecostais, Pai, verdadeiras manobras para ganhar dinheiro. Querido Senhor, tenha misericórdia desses e dê sabedoria a eles, ó Pai, para que eles se convertam, voltem por outro caminho, Senhor, e sirvam a Ti de verdade. Pai, nós também pedimos a Ti, Senhor, pela nossa nação, nosso Brasil, Senhor, que pode entrar em período de recessão ou estar já em recessão, Senhor, mas o Senhor também não perde o controle nesse sentido. Querido Senhor, abençoa, Pai, as nossas autoridades constituídas, desde o presidente, Senhor, ao vereador da cidade, papai. Abençoa, Senhor, e dê sabedoria também a esses homens. A nossa nação, Senhor, todo o mundo sofrendo com esse vírus. Querido Deus, que possamos, ó Pai, depois que passar tudo isso, cantar o hino da vitória e falar que só o Senhor é Deus, como Miriam falou. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a todos que estão na live e receba a bênção apostólica. O último culto eu esqueci da bênção apostólica, tá? Foi o último ou penúltimo, não lembro bem, mas eu tenho que dar a bênção apostólica, porque você que acompanhou até aqui, você que ainda vai acompanhar, a bênção é dos apóstolos, é na onde a gente ouve a palavra, ouve a ministração,
abre as mãos e quando é lançada a bênção, a gente segura a bênção. Que o grande amor de Deus Pai. Antes da bênção, sexta-feira tem, viu? Sexta-feira tem live às 20 horas. Domingo, 10 horas da manhã, culto na igreja. E à noite, às 19 horas, live e culto na igreja. Com o grande amor de Deus Pai, com a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a consolação do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, quantos crê, digam amém. Oh glória! Deus abençoe a todos em nome de Jesus.